Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Quero compartilhar de forma breve com os irmãos esse texto conhecidíssimo, que fala da história de uma mulher, da sua família, da sua dor e do poder de Deus. Essa é uma história bonita, você conhece, mas quero nessa noite compartilhar com os irmãos. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1. Vou ler até o versículo 18, meus irmãos. Diz assim a palavra de Deus: Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tol, filho de Zufi, Efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido, bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Fez um voto dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu não sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizera. E disse ela: Acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por mais uma noite em que estamos reunidos na tua presença. Obrigado pelos meus irmãos e irmãs que estão aqui conosco, mas também aqueles que estão de suas casas, através da rede social, ouvindo a transmissão desse culto, ó Pai. Que nesse momento, ao expor a tua palavra, ao falar das Sagradas Escrituras, o Senhor possa, ó Deus, através da ação do teu Espírito Santo, exortar, consolar, edificar, Senhor, o teu povo com a tua palavra. E que possamos sair daqui saciados, cheios da tua presença. Essa é a nossa oração com fé, no nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, você já sentiu aquela dor silenciosa que ninguém entende? Já viveu dias em que o coração
está tão apertado que nem as palavras saem. Já esteve cercado de pessoas, mas ainda assim se sentiu sozinho na caminhada, ou muitas vezes na sua luta. Muitas vezes a dor é mais profunda do que aquela que se vê. É a mãe que ora por um filho que ainda não encontrou Jesus ou não foi alcançado. É o pai que chora calado pelo futuro incerto. É o jovem que carrega expectativas frustradas no peito. O que será do amanhã? O que será do meu futuro? É uma mulher que, como Ana, enfrentava a zombaria da vida e ainda precisava continuar sorrindo. A história de Ana não é apenas sobre uma mulher estéril que orou e foi atendida. É a história de todos nós, quando somos levados a um lugar de desespero. Conversava com uma pessoa ontem, nosso dialeto, quando somos levados ao deserto, quando somos levados a algum sofrimento, quando somos levados a alguma situação adversa. É a história nossa, essa história que nos ensina a orar, essa história que nos ensina a ter fé, essa história que não se apoia aos sentimentos, mas em quem Deus é. Ana nos convida a olhar para a sua história, a olhar para ela de joelho no templo, com a sua alma angustiada, e aprender que o nosso Deus ouve, vê, responde e transforma. Essa é a história de uma mulher que não poderia ter filhos. E segundo a cultura da época, uma mulher que não tinha filhos era considerada uma mulher amaldiçoada. Era considerada uma mulher que não tinha a bênção de Deus. Era considerada uma mulher que por alguma circunstância não foi alcançada pelo favor do Senhor. Filhos são a herança do Senhor. A Bíblia deixa claro que o seu marido, por isso, casa-se com outra mulher, e era comum em sua época ter outra mulher, ter filhos com outra mulher, e muitas vezes até mesmo com uma escrava, com alguém que servia na casa. E a Bíblia diz que, a história que nós lemos, que essa mulher, a outra mulher de Eucana, Penina, zombava, trazia palavras ruins a Ana. Era uma mulher que, quando via Ana, não perdia a oportunidade de, fazendo uma conjectura aqui, de dizer: olha, você é uma mulher amaldiçoada. Olha, Deus se esqueceu de você. Deus não se lembrou de você. E isso trazia ao coração de Ana amargura, tristeza, sofrimento. A Bíblia diz, a história que nós lemos, que Eucana amava Ana, mesmo com essa situação que na sua cultura parecia que Deus não tinha a alcançado com o seu favor, mas Eucana a amava e dava a ela porções a mais, mesmo sem ela ter filho. E certo dia, como todos os anos se faziam, ao subir ao templo para oferecer os sacrifícios, ali havia também momentos de zombaria com Ana, quem sabe até mesmo na sua vizinhança, na sociedade em que ela estava, na região em que ela vivia, e até mesmo no templo, quando Eucana subia com a sua família, a história nos fala que Penina também zombava. Mas esse ano é um ano diferente. Ana se debruça sobre o Senhor, sobre o altar de Deus. Ana chora, Ana se lamenta, Ana, quem sabe, rasga o seu coração diante do Senhor, quem sabe perguntando ao Senhor por que aquilo aconteceu com ela, ou por que ela não era favorecida com filhos. E ali no movimento dos seus lábios, e sem expressar, sem verbalizar palavras, sem sair o som das palavras, o sacerdote vê aquela mulher e pensa: essa mulher nessa hora já tomou alguma coisa forte. Chama ela, ou vai até ela e diz: olha, por que você está bebendo? E ali há esse diálogo: não, eu não estou bebendo, porém
a minha alma está atribulada, o meu espírito está atribulado, e eu tenho derramado a minha alma perante o Senhor, versículo 15. E ali, o homem entende a angústia daquela mulher, o sacerdote ali, e despede ela com a bênção de Deus. Vai-te em paz, o Deus de Israel te conceda a tua petição. E ela vai embora, e a história nos conta que essa mulher, depois, engravida, tem ali o seu filho Samuel. Quando esse menino já está na idade, quando ele sai do leite, quando ele é desmamado, ela volta e entrega esse menino ao Senhor para o servir por toda a sua vida. Mas diante de tudo isso que nós falamos, irmãos, quais são as lições que nós podemos aprender com Ana? O que essa história pode nos ensinar nessa noite? De repente você que está aqui, você que está em casa, tem passado por alguma situação adversa, por algum deserto, por alguma angústia de alma. O que nós podemos aprender com a história de Ana? Quais as lições que nós podemos extrair desse texto? Em primeiro lugar, meus irmãos, a primeira lição que Ana nos ensina é que as crises nos deixam desanimados. Isso mesmo, as crises nos deixam desanimados. Versículo 7 e versículo 8 diz assim: e assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que estás com o coração triste? Não sou eu melhor do que 10 filhos? É interessante que a primeira coisa que nós vemos com Ana é esta situação que as crises, meus irmãos, as lutas da nossa vida nos deixam desanimados. Há momentos que nós vamos estar tristes, com o coração angustiado, com o coração aflito. Nós vivemos uma época e muitas vezes um evangelicalismo no meio brasileiro, mundial, evangélico, de um evangelho triunfalista. Você não pode ficar triste, você não pode ficar desanimado, porque isso é falta de fé. E a primeira lição que Ana nos ensina é que muitas vezes as crises vão nos deixar desanimados. Isso nos mostra que nós não somos super-homens ou super-mulheres. Isso nos mostra que nós estamos fadados a viver as situações adversas que esse mundo nos oferece. As angústias, a tristeza. Essa mulher ficou triste, chorava, não comia. Seu coração estava angustiado. Todos os anos que subia, ela sofria. E ela não fica feliz, ela não está, está tudo bem. Pelo contrário, as crises muitas vezes nos deixam desanimados. E a Bíblia, meus irmãos, é um livro fantástico, que ela não esconde períodos de dificuldade da vida de grandes homens. Por exemplo, o profeta Elias, no livro de 1 Reis, capítulo 19, diz que com medo de Jezabel, orou ao Senhor pedindo a morte. Tinha feito um grande milagre no Monte Carmelo, derrotando os profetas de Baal. Mas quando a mulher ameaçou matar, ele fugiu e, angustiado, no meio da crise, pediu até a morte. Josué desanimou quando viu o rio Jordão à sua frente. Moisés havia morrido, o grande líder de Israel. O povo agora, e aí, Josué, e aí? E aí ele vê o rio e fala: e aí agora? E agora? Não é e aí, e agora? E aí Deus diz assim: não foi eu quem te ordenei? Não foi eu quem te mandei? Seja forte e corajoso. O próprio Senhor Jesus, meus irmãos, no Getsêmani, com a alma angustiada, suou sangue. Lucas 22, 44. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam ao chão.
A primeira lição que nós aprendemos com Ana é que muitas vezes as crises vão vir sobre as nossas vidas, as dificuldades vão vir sobre as nossas vidas. E muitas vezes nós vamos ficar desanimados, angustiados, tristes. Porque muitas vezes esse mundo contemporâneo que nós vivemos valoriza a alta performance, a felicidade plena. Não, você não pode. Isso é falta de fé. Isso é falta de oração. Quantos irmãos já não ouviram isso? Quantos de nós, em alguma situação adversa? Mas Ana nos mostra que ela rasga o seu coração diante do Senhor. Quantos aqui já não passaram por dias em que a alma se cala, o coração aperta e até o apetite desaparece? Como Ana. A nossa geração muitas vezes se sente cansada de fingir. Muito por conta das redes sociais, nós criamos a grande ilusão de que todos estão bem, sempre felizes. Mas Ana nos mostra que mesmo crentes fiéis enfrentam dias de lágrimas. Não sei se você já teve a oportunidade de ler, teve um sociólogo sul-coreano que escreveu um livro chamado A Sociedade do Cansaço. Aí depois um pastor teólogo escreveu A Igreja do Cansaço. Se você tiver a oportunidade de ler, leia. Eu não li A Igreja do Cansaço, mas A Sociedade do Cansaço, eu dei uma folheada, não vou dizer que eu li tudo. Mas é interessante como ele fala da nossa geração, da alta performance que é buscada, de como as redes sociais vendem muitas vezes uma ilusão, uma capa que não é aquilo. E que muitas vezes as pessoas se cobram por não ter a felicidade que a rede social mostra. Você já viu alguém acordando pela manhã, tirando a foto do seu rosto e postando nas redes sociais? O seu cabelo, a remela no olho. Você não vê isso. Pelo contrário, às vezes você vê as pessoas postando e fala: nossa, a pessoa já acordou maquiada, com o cabelo escovado. Ou outras situações. Mas o que isso nos mostra, irmãos? Que isso não é a realidade das nossas vidas. Eu costumo dizer, a vida cristã é um campo de batalha. Eu não, o pastor Hernandes Dias Lopes diz isso. É um campo de batalha. Todos os dias estamos enfrentando as lutas que a vida nos oferece. Você, meu irmão e minha irmã que está aqui nessa noite, está nos ouvindo também, não precisa esconder o desânimo para ser um cristão fiel. Elias, Josué e até mesmo nosso Senhor levaram e passaram por angústias profundas. Não negue a sua dor, pelo contrário, faça igual Ana, leve até Deus, busque a Deus, vá até Deus. É isso que Ana nos mostra. As crises vão nos deixar desanimados, mas o que nós fazemos a partir de então? Onde nós recorremos? Porque muitas vezes nós recorremos a todos os lugares, nós vamos a todas as pessoas, mas nós não vamos ao lugar certo, que é a Deus. Onde você tem levado, ou onde você costuma buscar força, quando o desânimo bate, quando a crise se aparece diante da sua vida? Onde você tem ido, meu irmão? Onde você tem chorado? Aos pés de quem você tem chorado? Aos pés de quem você tem buscado? Ana nos mostra a primeira lição da sua história, da sua vida, que as crises muitas vezes nos deixam desanimados, mas a segunda lição que ela nos ensina é que mesmo diante de todas as circunstâncias, de todas as situações adversas, ela não parou de orar. Essa foi a segunda lição. Mesmo diante de todas as circunstâncias, ela orou. Versículo 10 ao versículo 12 diz: levantando-se Ana, olha só, e com amargura de alma orou ao Senhor. Chorou abundantemente, fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando ela
no orar perante o Senhor. Passou Eli a observar-lhe os movimentos dos lábios. Mesmo, meus irmãos, diante da circunstância, da crise, ela buscou no lugar certo. Ana, ela orou ao Senhor. Ana, mesmo humilhada, orou, não reclamou para o seu marido. Versículo 8. Mesmo quando ele pergunta: por que choras? Por que não comes? Porque o seu coração anda triste? Ela não reclamou, ela não disse: porque Penina fica caçoando, me humilhando. Ela não reclamou. Quando o sacerdote Eli acusou de estar embriagada, ela disse: estou orando, estou buscando. Esse é um princípio que Jesus nos ensina, da persistência na oração, lá em Lucas capítulo 18. Essa mulher, irmãos, nos ensina que quando não houver forças para verbalizar as palavras, clame ao Senhor pela voz do coração. Muitas vezes nós vamos dobrar os nossos joelhos, meus irmãos, e não vamos conseguir falar palavras. Muitas vezes nós vamos dobrar o nosso joelho ou estar diante do Senhor e falar: Senhor, eu não sei, eu não sei nem o que eu falar, o que eu vou falar. É isso que Ana nos mostra, mas mesmo assim, o seu coração clamou ao Senhor, versículo 12 a 13, demorando ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Porquanto Ana só no coração falava. Muitas vezes é o nosso coração que vai clamar mesmo. Muitas vezes não é nem a nossa voz que vai sair. Não importa, meu irmão, se a sua oração sai com lágrimas, gemidos ou silêncio, Deus ouve até aquilo que você não consegue expressar. Romanos 8, 26 e 27 diz que o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, junto ao Pai, junto a Deus. Essa é a situação que Ana nos mostra. Ana orou com alma amargurada, ela se levantou com amargura de alma. Ela não disse, é interessante que a história, nos mostra que ano após ano acontecia isso, mas ela não disse: isso não tem mais solução, deixa para lá, para que eu vou orar? Eu já sou amaldiçoada mesmo, eu não recebi o favor de Deus mesmo, para que eu vou orar? Para que eu vou buscar? Pelo contrário, ela orou, ela buscou, da forma que ela podia, do jeito que ela estava diante do Senhor, ela expressou a sua angústia. Ela não discutiu com Penina, nem brigou com Eucana, nem se justificou a Eli. Ela foi ao Senhor, no sentido de buscar a Deus, de receber de Deus, muitas vezes aquilo que o coração estava pedindo, ano após ano. Há muitas pessoas hoje que falam de Deus, mas poucas que falam com Deus. Persistência na oração não é insistência teimosa, meus irmãos, é uma fé firme. Jesus nos ensinou a orar sempre e a nunca desanimar, como eu disse, Lucas capítulo 18. É crer, é buscar ao Senhor, é dizer: Senhor, é a tua vontade. Senhor, olha, estou aqui, mas é a tua vontade. Você tem buscado ao Senhor, você tem orado mesmo diante das situações adversas, ou muitas vezes você pensa: não compensa mais orar, não compensa mais buscar, não compensa mais falar. Por que eu vou falar? Estou falando, estou orando e não está. Continue a orar com uma fé firme que Deus sabe de todas as coisas. Ana mostra que mesmo diante das circunstâncias que enfrentamos, meus irmãos, mesmo diante das adversidades da vida, nós precisamos orar. A oração é a respiração da nossa alma. 1 Tessalonicenses 5,17, gosto de citar esse texto: orai sem cessar. Alguém já disse que a oração é a chave invisível que abre portas visíveis.
A oração é, no linguajar dos jovens de hoje, é o nosso WhatsApp com Deus. Aí eu pergunto, o seu Wi-Fi tem sempre estado ligado, os seus dados móveis? Ou só em situações mesmo adversas que o Wi-Fi pega? Eu contei aqui recentemente que uma vez Billy Graham foi pregar e a pessoa preparou um camarim para ele orar e ele chegou e o assessor, a pessoa que estava com ele, disse, não precisa não. E aí a pessoa que tinha preparado perguntou, mas como assim? Ele não vai orar para pregar? Ele não ora para pregar? E aí a pessoa que estava com ele falou, não, pelo contrário. Hoje pela manhã, quando ele acordou, ele estava orando. Quando ele escovou os dentes, ele estava orando. Quando ele preparou o café da manhã, ele estava orando. Quando ele sentou à mesa, ele estava orando. Quando ele levou o filho ou a filha, estava orando. Quando ele estava a caminho daqui, ele estava orando. Inclusive agora ele deve estar orando. Ou seja, todos os momentos. Alguém outra vez, também uma outra ilustração diz que um grande pregador foi pregar. Depois dele ter descido do púlpito, alguém chegou para ele e disse, nossa, o senhor deve orar muitas horas por dia. Porque, nossa, essa pregação foi demais. Foi abençoada, glória a Deus. Quantas horas o senhor ora por dia? E aí ele respondeu, 10 minutos. Como assim, só 10 minutos? E aí ele concluiu, mas eu não fico 10 minutos sem orar. Constantemente, meus irmãos, é estarmos em um espírito de adoração, de oração, de busca contínua com o Senhor. Não é a oração mantra, só no momento que eu vou comer, no momento que eu vou dormir, no momento que eu vou viajar, no momento que eu vou sair para o trabalho. Mas em todas as circunstâncias, Deus está conosco, nos assistindo, como diz o Espírito, nas nossas fraquezas, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Como você tem buscado ao Senhor? Como você tem levado a sua oração até o Senhor? Ana nos ensina que mesmo diante de todas as circunstâncias, ela vai ao Senhor, ela ora, ela busca. Mas em terceiro lugar, irmãos, terceira lição que Ana nos ensina, é que ela teve fé, que a sua oração foi ouvida por Deus. Ela não só estava desanimada com o momento, mesmo desanimada, ela vai ao Senhor, mas depois de orar, ela teve fé que a sua oração foi ouvida. Olha o versículo 17 e 18. Então lhe respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse Ana, ache a tua serva mercê, benefício diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Repare, Ana ainda não tinha recebido o milagre, mas já saiu com um rosto diferente. A fé mudou seu semblante antes de mudar a sua situação. Costumo dizer que a fé é aquele passo que nós damos, muitas vezes no escuro, como diz Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Essa mulher já sai com o seu coração alegre, com o seu semblante diferente, porque creu que Deus havia ouvido a sua oração. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7 diz que nós vivemos por fé e não pelo que vemos. Essa é a vida do cristão, vivemos por fé. Pela fé, meus irmãos, Hebreus 11 vai dizer que Noé construiu a arca, Abraão saiu de uma terra desconhecida, José não negou a sua fé mesmo diante das provações, Moisés ouviu a voz de Deus e guiou o povo pela terra prometida, Sadraque, Mesaque e Abidnego não se curvaram ao rei mesmo diante da iminente morte. Paulo viajou a regiões distantes a fim de proclamar as boas novas. Ore ao Senhor, busque ao Senhor, mas busque com fé, com certeza. Talvez você esteja orando há anos por uma causa justa e sente que Deus não te ouviu.
Mas deixa eu te dizer, o silêncio de Deus não é a ausência de Deus. Tudo tem um tempo certo, tudo tem um momento certo, tudo tem uma hora certa. Confiar antes de ver, descansar antes de receber. Muitos oram esperando uma resposta. Ana orou crendo que Deus já havia respondido, mesmo sem provas visíveis. A fé, meus irmãos, não se firma em resultados, mas no caráter daquele que prometeu. É você saber quem é que você está buscando. Quem é o Deus da promessa, quem é o Deus que fala, quem é o Deus soberano. Muitas vezes é difícil, na nossa caminhada, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, termos essas ações. Mas Ana nos ensina que nós devemos orar ao Senhor, buscar mesmo diante das circunstâncias, mas crendo com fé que Deus tem ouvido a nossa oração. Ana conhecia o Deus que servia, meus irmãos. Olha só, abre comigo, você que está com sua Bíblia aberta, se você for olhar a página da sua Bíblia, no capítulo 2, versículos 6 a 8. Olha o que Ana responde, o seu cântico, a sua adoração, a sua doxologia. Olha o que ela diz, versículos 6 a 8. O Senhor é o que tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para fazer-o herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ou seja, o que a Ana está dizendo? O que a Ana está reconhecendo? Ana está reconhecendo o poder soberano de Deus sobre a vida, sobre a morte, sobre a pobreza, sobre a exaltação. Ana reconheceu a soberania de Deus, sabendo que Deus é o Deus que cuida de todas as coisas. É o Deus que está no controle de todas as coisas, meus irmãos. Não ache que Deus não está cuidando da sua situação. Não ache que Deus não está cuidando de uma causa que você está orando, de uma enfermidade, de uma doença que há anos. Eu costumo dizer muitas vezes, e na maioria pode ser, que você viva o resto da sua vida com essa doença. Mas, irmãos, essa é a beleza do Evangelho. É por isso que nós cremos no que cremos. Porque mais do que essas coisas terrenas, seja cura, seja uma situação adversa, nós já temos algo que Cristo conquistou para nós: a ressurreição da nossa alma, do nosso corpo, estar com Cristo. Ana clamou por um filho e Deus respondeu com redenção. Ou seja, não só Ana foi abençoada, mas como toda a nação. Aquele menino que nascera foi o homem que ungiu o rei segundo o coração de Deus, da qual viria toda a descendência do Messias. Olha só, a humanidade clamava por salvação, Deus respondeu com Cristo. Essa é a resposta de Deus para nós, meus irmãos. Vemos que Cristo é o verdadeiro intercessor, que assim como Ana chorou diante do Pai, mas que diferente de Ana entregou a sua vida. Por Cristo nós temos a resposta, a maior resposta de toda, a salvação das nossas almas. Quem sabe você está aqui nessa noite, passando por alguma angústia de alma, algum sofrimento. Deixa eu te dizer, a cruz é a resposta de Deus para toda a dor, toda a angústia e todo o clamor sincero. E a ressurreição é a garantia de que os nossos clamores não são em vão. Nós precisamos olhar para Cristo, nós precisamos olhar para a cruz. Às vezes nós vemos pregações triunfalistas, teologia do coach, que você tem, que você isso, e vai conquistar, e vai. Você não é cauda, você é cabeça, todas essas coisas que a gente vê por aí. Isso ao invés
cria um superego. E a gente acha que pode. Mas, meus irmãos, muitas vezes nós vamos passar por situações e vamos olhar para um lado, para o outro e falar, e agora? Mas deixa eu te dizer, nesses momentos, olhe para a cruz. Olhe para Cristo. Ana olhou para Deus. Ana não sabia o que viria. A sua oração era por um filho, mas Deus deu muito mais. Deus deu a Ana não só um filho, mas deu à nação de Israel um profeta, que naquele momento veio diante da frieza de Israel, que estava se afastando de Deus. E não só isso, foi aquele que ungiu Davi, o grande rei. Meu irmão, olhe para a cruz, olhe para Cristo. Você tem um Salvador que sabe o que é sofrer, que ouve o seu clamor e que age com poder. Efésios capítulo 6, verso 10 diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quem sabe você tem passado por circunstâncias, situações. Deixa eu te dizer, Cristo é a sua força. Cristo é o teu Senhor. Cristo é o Deus que está com você, apesar das situações. Olhe para a cruz. Possa ser que nós vamos sofrer nessa terra, e muitas vezes vamos nos perguntar por quê, e muitas vezes não vamos ter a resposta. Mas olhe para a cruz, porque nenhum sofrimento, nenhuma angústia, nenhuma tristeza se compara com aquilo que Deus preparou para aqueles que amam, aqueles a qual Ele escolheu, os eleitos, os salvos em Cristo. É poder ouvir do Senhor naquele grande dia: entra, servo bom e fiel, para o reino do Senhor. Amém, meus irmãos.